Quando o medo resolve ficar e a noite parece maior do que a esperança, existe uma intervenção que rompe o silêncio. Salmo 34 nos lembra que Deus intervém para libertar do mal e renovar a esperança. Não é uma promessa vazia, é um convite para entrar no processo divino, para mudar a postura do nosso coração diante do que nos prende. Hoje eu quero caminhar com você por esse salmo, versículo a versículo, e mostrar como essa intervenção acontece de maneiras reais, ainda que muitas vezes silenciosas. O salmista começou assim: buscou ao Senhor e foi atendido. Salmo 34:4 fala de um movimento fundamental, o buscar que gera libertação do medo. Não é mágica, não é fórmula, é encontro. Quando você sussurra no escuro, quando repete o nome de Deus com a garganta apertada, algo começa a operar, uma mudança de percepção, um ajuste interno. O que estava grande frente a você começa a encolher. Não porque o problema desapareceu imediatamente, mas porque uma outra presença maior invade a cena e renova a sua coragem para enfrentar o dia. Imagine alguém que passou semanas varando noites, contando preocupações como se fossem moedas numa tigela. Cada preocupação era um peso que empurrava o peito para baixo. Essa pessoa, no fundo do silêncio, buscou ao Senhor. Talvez foi uma oração curta, talvez foi um choro sem palavras. O resultado não foi a retirada instantânea de todas as dores, mas um novo fôlego para respirar. O medo ficou menor. A ansiedade perdeu a exclusividade do pensamento. Esse é o primeiro sinal da intervenção, quando o coração entende que não está sozinho para carregar, e isso começa a transformar atitudes e escolhas. Senhor, nós te pedimos, quando o medo vier, responde ao nosso chamado. Dá-nos olhos para ver que tu estás ao alcance da nossa súplica. Há uma diferença entre ausência de dor e livramento. Salmo 34:19 não promete uma vida sem aflições. Ele afirma que o justo passa por muitas dificuldades, mas que o Senhor traz livramento. Essa distinção é crucial para não reduzir a fé a um manual de conquistas rápidas. Deus não garante que tudo será facilmente evitado. Ele promete caminhar no meio do processo e realizar livramentos que muitas vezes são internos antes de se tornarem visíveis externamente. Pensemos no agricultor que planta numa terra rochosa. A semente enfrenta pedras, secas e pragas, mas o trabalho de cuidar e irrigar, de remover o que sufoca, é contínuo. Deus pode, em muitos momentos, estar removendo as pedras do solo do seu coração, não necessariamente tirando todas as dificuldades da sua frente de imediato, mas preparando um lugar em que brotará vida. O livramento pode ser um resgate visível ou uma fortaleza interior que impede que a aflição o destrua por completo. Há quem confunda fé com ausência de luta. A fé saudável reconhece a luta e, mesmo assim, escolhe depender de Deus. Isso muda como você responde à dor. Ao invés de se quebrar em conclusões desesperadas, você permanece aberto à intervenção divina. E essa intervenção, muitas vezes, acontece por meios humildes, uma palavra amiga, um passo prático, uma porta que se abre quando tudo parecia fechado. No meio desse processo invisível, o Salmo revela outra imagem poderosa. Salmo 34:7 fala do anjo do Senhor acampando ao redor dos que o temem. Não é uma imagem para causar espetáculo, mas para trazer consolo. Aguarda, há um acampamento de proteção. Pense numa tenda que circunda a sua vida, não para impedir que o vento sopre, mas para proteger o que é mais frágil dentro de você. O anjo representa a presença ativa, vigilante, que preserva o que é precioso enquanto a tempestade passa. Imagine o som de passos leves ao redor de uma casa durante a noite. Não os passos de intrusos, mas de alguém que vigia para garantir que tudo esteja seguro. Talvez você nunca audite esse som com os seus ouvidos,
Talvez nunca perceba conscientemente a operação divina, mas ela está ali, tratando, defendendo, prevenindo. Essa é a intervenção que o salmista aponta. Não é um espetáculo para provar força, é cuidado contínuo, preservação silenciosa. Senhor, protege-nos com tua guarda invisível, que o teu anjo acampe ao redor dos que te temem e dê segurança aos nossos passos. Provar e ver que o Senhor é bom. Salmo 34:8 convoca para uma experiência prática da bondade de Deus. Não é apenas repetir ideias teológicas, é experimentar. Provar lembra alguém que coloca algo na boca pela primeira vez, hesita e depois sorri ao reconhecer o sabor. A vida cristã pede isso. Um paladar espiritual que vai aprendendo, na prática, a reconhecer a bondade divina, mesmo no amargor das circunstâncias. Esse convite não desvaloriza a razão nem nega perguntas legítimas. Pelo contrário, convida o coração a testar a bondade de Deus em situações cotidianas, numa conversa sincera que reconcilia, numa oportunidade que surge de forma inesperada, num alívio interior que chega sem explicação humana. Provar é permitir que pequenos sinais juntem-se e formem um padrão que aponta para a fidelidade divina. E ainda, Salmo 34:18 declara que o Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva os contritos de espírito. Essa é uma afirmação que tira a vergonha do sofrimento. Que alívio saber que o coração partido não é evidência de fracasso espiritual, mas contexto em que Deus se aproxima de maneira especial. Ser quebrantado não o desqualifica. Muitas vezes é o espaço onde a graça entra com maior liberdade. Há um tipo de cura que começa quando alguém reconhece sua fragilidade. Não é a negação da dor, é a presença de Deus no meio dela. Pense numa pessoa que perdeu algo valioso e no processo do luto sentiu-se incompleto. Foi nesse estado de vulnerabilidade que encontrou mãos que a seguraram, palavras que a consolavam e um sentido renovado para seguir em frente. Às vezes, a salvação de que fala o Salmo é exatamente essa restauração íntima. Não apagar o que aconteceu, mas reconstruir o coração para que possa amar e servir novamente. Nesse ponto, é importante trazer um exemplo real, sem sensacionalismo, apenas para iluminar como essa intervenção pode se manifestar no dia a dia. Conheço um homem, vamos chamá-lo de Miguel, que perdeu o emprego e viu portas se fecharem uma a uma. A ansiedade veio como visitante indesejado e a madrugada parecia longa demais. Miguel começou a buscar a Deus com sinceridade. Não foi uma oração teatral, foi pedir socorro, pedir direção, pedir paz para suportar as incertezas. Com o tempo, sem que percebesse num lampejo, ele passou a dormir mais tranquilo, a tomar decisões menos impulsivas e a perceber pequenas oportunidades. Uma rede de amigos que mencionou uma vaga, uma habilidade que ele podia oferecer à comunidade. O livramento não foi um passe mágico, foi a presença de Deus reorganizando as circunstâncias e o coração de Miguel para que ele não sucumbisse ao medo. Senhor, visita aqueles que estão atravessando noites sem fim. Dá aos que sofrem um alento concreto, um fio de esperança que se torne ponte para o amanhã. O temor do Senhor aparece como um cuidado prático no Salmo. Em Salmo 34:11, o salmista chama a ouvir para aprender o temor do Senhor, o que em linguagem devocional funciona como um freio sábio para decisões precipitadas. Temor do Senhor não é pavor paralisante, é reverência que gera prudência, sensibilidade moral e vida equilibrada. Quem cultiva esse temor aprende a evitar atalhos perigosos e a escolher caminhos que preservem a alma. No cotidiano, isso se traduz em decisões que respeitam limites, em prioridades que não sacrificam o essencial por ganhos imediatos. O temor do Senhor orienta relações, escolhas financeiras, atitudes diante do trabalho e do descanso. É uma bússola interna
que ajuda a navegar quando os ventos externos sopram com força contrária. Ao falar de temor do Senhor, convém também lembrar que isso se aprende e se pratica. Não é uma emoção instantânea, mas um hábito espiritual que se constrói com leitura, oração, conselho sábio e experiências que ensinam as consequências de certas escolhas. O Salmo nos convida a essa educação do coração, uma educação que produz frutos práticos e protege contra ruídos que levam à ansiedade e à pressa. Senhor, ensina-nos o temor que traz sabedoria. Guia nossas decisões para que o nosso viver honre-te e preserve o nosso ser. Há ainda outra tensão que o Salmo aponta: a coexistência entre a dor presente e o livramento prometido. Isso cria um espaço de esperança sem ingenuidade. Quando dizemos que o Senhor livra, precisamos lembrar que o livramento se manifesta segundo a soberania de Deus e nem sempre da forma ou no tempo que esperaríamos. Nossa tarefa enquanto crentes é permanecer fiéis no processo, testemunhar o que Deus já fez e confiar que Ele trabalha mesmo quando não vemos o resultado imediato. Testemunhar é mais que contar histórias de vitória. É partilhar o trajeto, as quedas, as mãos que nos ergueram. O testemunho alimenta a fé comunitária. Quando alguém relata como Deus foi fiel no meio de uma prova, ele não transforma dor em espetáculo, mas mostra caminho. Mostra que a intervenção divina passa por histórias humanas, por rostos marcados, por perseverança na oração e por passos práticos de fé. Permita-me apresentar outro exemplo, breve e anônimo, para que você veja como Deus, muitas vezes, age nos bastidores. Havia uma mulher que lutava contra um sentimento de inutilidade depois de uma perda familiar. Ela começou a se envolver em pequenas ações na igreja, oferecendo-se para ouvir outras pessoas, para andar junto com quem chorava. No processo, ela mesma foi curada aos poucos. A rede de comunhão devolveu sentido à sua vida. O seu serviço virou canal de restauração. O livramento aconteceu como fruto de presença, de cuidado mútuo e de encontros onde a bondade de Deus foi provada de novo e de novo. Assim, a intervenção divina foi prática e comunitária, não algo que aconteceu isoladamente em um momento de espetáculo. A prática de testemunhar gera dois efeitos: edifica quem ouve e treina quem fala a reconhecer a mão de Deus no cotidiano. Não é ostentação, é memória viva da fidelidade. Senhor, dá-nos coragem para testemunhar mesmo quando a história é de luta. Usa nossas palavras para consolar quem está na mesma estrada. Ao longo desses blocos, percebemos um padrão. Intervenção divina que não suprime realidade, mas transforma o modo como vivemos nela. A presença divina pode ser proteção, ajuste de percepção, consolação íntima, reorientação prática. E ainda que muitos sofram, o Salmo aponta para um caminho de confiança baseada na experiência da bondade de Deus. Mas há uma pergunta que vem à tona, muitas vezes sussurrada no íntimo. Se Deus é assim, por que a aflição persiste? Não é uma questão nova, é que a esperança só se atualiza quando confronta a dor real. A resposta não é simplista. O texto sagrado nos diz que o justo terá muitas aflições, e ainda assim o Senhor livra. Entre esses dois pontos há um percurso, um processo de maturação, de purificação, de construção de fé que se converte em testemunho. E é nesse percurso que a intervenção muitas vezes opera. Enquanto caminhamos por esses trechos do Salmo, quero que você faça uma pausa interna e reconheça que parte de sua vida está sentindo medo agora. Onde você precisa de livramento? Quem precisa que o anjo do Senhor acampe ao redor? Se sentir, coloque nos comentários o seu nome e o nome de alguém por quem você quer que o povo ore. Não é uma simples ação de botão, é um ato de fé comunitária. Quando oramos uns pelos outros, abrimos espaço para que a intervenção de Deus se manifeste de formas que nem sempre conseguimos prever. Senhor, apresentamos diante de Ti os nomes que agora surgem nos comentários.
tens misericórdia. Move-te por compaixão sobre cada história. A partir daqui, entramos numa camada mais profunda do Salmo. Como distinguir entre a intervenção que é visível e a que é interior? Como reconhecer quando o movimento de Deus é silencioso? Muitas vezes, a intervenção divina se parece com pequenas mudanças, uma paz que não se explica, uma porta que se abre, uma intuição que evita um erro. Outras vezes, ela se revela em formas mais dramáticas, mas ambas têm em comum o fato de que elas não reduzem a fé a uma técnica. Elas chamam a nossa liberdade de confiar. Há ocasiões em que a intervenção chega através de pessoas comuns que Deus mobiliza. Um amigo que liga no momento certo, um líder que dá um conselho sábio, um profissional que oferece ajuda desinteressada. Por isso, a comunidade é canal da intervenção divina. O Salmo 34 não fala de um Deus que age isoladamente. Fala de um Deus que, muitas vezes, opera por meio do cuidado humano, tornando comum o extraordinário. E é importante sublinhar, quando falamos de intervenção divina que liberta do mal, não estamos prometendo uma barreira eterna contra qualquer sofrimento futuro. O Salmo desafia nossa ideia de proteção absoluta. Ele nos convida a uma postura que reconhece a presença de Deus dentro da aflição e que encontra motivos para a esperança, mesmo quando o contexto ainda é difícil. Existe também a dinâmica da renúncia saudável. Às vezes, a intervenção exige que soltemos algo que temos segurado com demasiado afinco. Orgulho, expectativas, controle. Não se trata de punição. Trata-se de abrir espaço para algo novo. O processo de deixar ir pode ser doloroso, mas é também o solo onde a esperança renasce. A intervenção divina age para renovar, e essa renovação pede cooperação. Um coração disposto a arriscar confiança. Neste ponto do caminho, começamos a perceber a necessidade de não apenas receber, mas também compartilhar. A intervenção que nos alcança não é para ser guardada como relíquia privada. Deve se transformar em testemunho que edifica outros quebrantados. A rede de fé funciona assim. Um coração tocado passa adiante o toque. É por isso que, ao testemunhar, ajudamos a preparar o terreno para intervenções futuras. Senhor, ensina-nos a ser canais da Tua intervenção. Que nossa vida leve consolo aos que ainda estão no começo da dor. Enquanto avançamos, precisamos ainda falar sobre o caráter do livramento. Não é sempre que ele se apresenta como resolução imediata de um problema material. Muitas vezes é um livramento da escravidão interior, medo, culpa, desesperança. Libertação interior é tão decisiva quanto mudanças externas. Quando o coração é liberto, a vida exterior frequentemente encontra novas respostas. Atitudes mudam, relacionamentos se restauram, escolhas passam a ser guiadas pela sabedoria. Há momentos em que alguém recebe livramento primeiro no âmbito emocional, e posteriormente circunstâncias externas acompanham essa mudança. Em outras situações, as circunstâncias mudam primeiro, e a paz interior vem depois. O ponto é que Deus trabalha em ambos os âmbitos e a intervenção pode atravessar qualquer ordem temporal. Ao discutir isso, é essencial resguardar uma limitação. Não devemos transformar promessas de livramento em ferramentas para manipular Deus. O Salmo não fornece uma fórmula mecânica. Ele oferece uma história de relacionamento. Nossa resposta não pode ser pragmática ao ponto de reduzir a fé a uma série de passos. A verdadeira participação na intervenção divina é relacionamento e confiança, não técnica. Senhor, dá-nos sensibilidade para reconhecer o Teu agir em nossas vidas sem reduzir-te a fórmulas humanas. À medida que vamos mais fundo, uma tensão narrativa precisa ser preservada. Há promessas, há esperança, mas também há processos ainda em curso na vida de muitos. Aqui a pergunta que fica é de comprometimento.
Você está disposto a permanecer no caminho da confiança, mesmo quando o livramento parece demorar? Essa escolha é muitas vezes o ponto onde a fé se prova e se fortalece. Permanecer em Deus durante a espera produz, se quisermos, um testemunho luminoso para outros. Enquanto penso nisso, imagino uma comunidade reunida, cada um levando seus fardos, e todos conscientes de que a intervenção que buscam também pode passar por ajudar um irmão. Essa reciprocidade é parte do método divino. A intervenção não é só um espetáculo entre você e Deus, é também um movimento comunitário, em que as mãos humanas viram instrumentos do cuidado divino. Senhor, dá-nos olhos para ver o irmão que precisa e mãos prontas para agir como teus instrumentos. Estamos entrando agora numa parte sensível do Salmo. Como provar a bondade de Deus em meio ao quebrantamento? Quais práticas concretas ajudam o coração a abrir-se para a experiência da bondade? Aqui entram atitudes simples e profundas. Meditar nas promessas, cultivar gratidão mesmo por pouca coisa, buscar comunhão sincera, praticar perdão onde for possível. Essas ações não garantem um resultado mecânico, mas configuram um ambiente propício para que a intervenção divina seja percebida. Ao mesmo tempo, há algo que não podemos esquecer. A bondade de Deus nem sempre coincide com o que nós imaginamos como bom. Às vezes, o que é bom envolve disciplina, redirecionamento ou o encurtamento de caminhos que pareciam vantajosos. A bondade de Deus é total e sábia. Ela olha para o final da história, não apenas para o alívio momentâneo. A partir daqui, estou a caminho de trazer ainda mais elementos do Salmo, especialmente como Deus se aproxima dos quebrantados e como o temor do Senhor funciona como rede de proteção prática, e de partilhar mais histórias que exemplifiquem esses movimentos. Quero que você se permita sentir o peso dessas palavras e, ao mesmo tempo, guardar um fio de esperança. Intervenção divina não é abstrata. É experiência que transforma o coração e, muitas vezes, a trajetória da vida. Senhor, ajuda-nos a confiar na Tua bondade, mesmo quando nossos olhos ainda não veem a resolução. Dá-nos paciência para esperar o Teu tempo e sensibilidade para reconhecer as Tuas mãos agindo. E é aqui que deixo uma pergunta para você, para que ela venha a conversar com o seu coração enquanto seguimos adiante. Qual ferida precisa da intervenção de Deus hoje? A ferida do medo, da solidão, da perda, da culpa. Pense nisso com honestidade e, se quiser, escreva nos comentários. Assim caminhamos juntos, como comunidade agradecida e inquieta pela intervenção que liberta e renova a esperança. Enquanto recolho as palavras deste trecho, sinto que ainda há estradas a percorrer, contar mais testemunhos, aprofundar como o anjo do Senhor participa da nossa história e demonstrar práticas concretas para provar a bondade de Deus. Ainda preciso falar sobre como o livramento se manifesta no tempo humano e como a comunhão cristã torna-se campo de atuação dessa intervenção. Essas são as próximas etapas desta caminhada que começamos juntos. Passos que nos levarão a uma compreensão mais profunda do Salmo 34 e, sobretudo, a uma experiência renovada de esperança. Enquanto caminhamos mais adiante, quero agora trazer à luz uma imagem do Salmo que muitas vezes passa despercebida na pressa. O anjo do Senhor que acampa ao redor dos que o temem. Salmo 34:7. Essa presença não é apenas uma figura poética, é um modo de dizer que Deus dispõe proteção em níveis que ultrapassam o nosso entendimento imediato. Pense nisso como um cerco de cuidado. Não uma barreira que isola você do mundo, mas uma circunferência de vigilância que mantém o essencial preservado enquanto a vida acontece. Feche os olhos por um instante e imagine um acampamento noturno. Há uma fogueira acesa, um círculo de tendas e sombras que dançam com o vento.
No limite desse acampamento, há quem vigia, não para impor medo, mas para assegurar descanso. O salmista usa essa linguagem porque ela fala ao coração. Quando os perigos rondam, existe um acampamento, uma realidade espiritual de guarda. Às vezes, a sensação que temos é de exposição. O que o Salmo propõe é que mesmo quando a percepção não alcança, há movimentos de proteção sendo feitos por Deus. Essa proteção pode se manifestar de formas concretas e pequenas. Uma intuição que impede uma decisão precipitada. Um amigo que aparece na hora certa. Um detalhe provido que evita um dano. Outras vezes, a proteção é interior. Uma paz que preserva a sanidade diante do caos. Não se trata de um escudo que nos separa do processo humano, mas de uma companhia que sustenta o coração. E é justamente aí que a intervenção divina faz sua obra. No entrelaçar do visível e do invisível, no cuidado que simultaneamente ampara e nos convoca a agir com prudência. Senhor, agradecemos porque tua guarda não falha. Que o teu acampamento nos envolva e nos dê confiança para caminhar, mesmo quando a estrada parece incerta. Entrando na prática do provar e ver, Salmo 34:8, proponho algumas atitudes simples que ajudam a treinar o paladar espiritual. Provar a bondade de Deus é, em grande medida, uma disciplina do coração. Primeiro, registre as pequenas fidelidades. Não espere por grandes sinais. Anote as manhãs em que experimentou um alívio inexplicável. As palavras que vieram como refrigério, as oportunidades que surgiram no momento oportuno. Um caderno de pequenos milagres ou pequenas fidelidades ajuda a criar um padrão, uma memória que, com o tempo, revela a mão de Deus em detalhes aparentemente banais. Segundo, pratique a gratidão concreta. Toda manhã ou toda noite, escolha 3 coisas pelas quais agradecer. Se for difícil encontrar algo grande, agradeça por algo mínimo. Um copo de água fresca, uma palavra que te reconfortou, um silêncio que trouxe paz. A gratidão não precisa esperar a restauração completa. Ela floresce no terreno fragmentado e, ao fazê-lo, transforma a percepção do que se chama bondade. Terceiro, cultive a comunhão que provoca experiência. O Salmo 34 mostra que não andamos sozinhos. Muitas vezes, a intervenção chega através de mãos que se estendem. Procure pessoas com quem dividir a jornada. Um irmão de fé para conversar semanalmente. Uma pequena comunidade onde se pode orar e chorar juntos. Alguém que te ajude a interpretar acontecimentos sob a luz da fé. Comunhão não é apenas estar entre pessoas, é ser transparentes uns com os outros, permitindo que a experiência da bondade de Deus se manifeste no cuidado mútuo. Senhor, dá-nos um paladar sensível para reconhecer a tua bondade em pequenas coisas. Ensina-nos a registrar fidelidades e a compartilhar esperança. Ao falar de provar a bondade e de guardar memórias de fidelidade, precisamos também encarar com sinceridade o lugar do quebrantamento. Salmo 34:18. O Salmo não disfarça a dor. Ao contrário, nomeia o ambiente onde Deus é mais próximo. O coração partido e o espírito contrito são lugares de grande fragilidade, mas também de grande receptividade à graça. É um erro espiritual tentar esconder a dor por medo do julgamento. Aquele que sofre não é menos santo. Ele é humano e sua condição atrai a compaixão de Deus. Se você está vulnerável, não se envergonhe. A vulnerabilidade permite que a intervenção divina entre onde a fachada não alcança. Busque espaços seguros para lamentar. Confissões sinceras diante de Deus, palavras partilhadas com um conselheiro piedoso, lágrimas que são trazidas à luz. O Salmo promete proximidade de Deus justamente para este momento. Ele se achega. Não minimize sua dor. Acolha-a como campo possível de encontro com a bondade que cura. Senhor, acolhe os que estão quebrantados.
Sê o abrigo que aproxima e restaura, ainda que a cicatriz permaneça como testemunho da tua fidelidade. Quero agora narrar um testemunho que ilustra como a intervenção pode ser ao mesmo tempo discreta e decisiva. Havia uma jovem, chamemos de Ana, cuja vida parecia ter perdido o rumo após uma série de decisões erradas. A culpa a corroía. O medo do julgamento a isolava. Ela começou a frequentar um pequeno grupo de oração, inicialmente por curiosidade. Lá, encontrou olhos que não condenavam, ouvidos que ouviam sem interromper, e mãos que a ajudaram a levantar. Não houve uma mudança instantânea que apagasse tudo. Houve passos pequenos, perdão interno, um emprego que permitia pagar dívidas, a retomada de relações que tinham sido feridas. A intervenção foi lenta, tecendo nova esperança através de atos de graça praticados por outras pessoas e por Deus. Ana aprendeu a provar a bondade ao reconhecer fidelidades no meio de sua restauração. Esse tipo de testemunho nos lembra que a intervenção divina frequentemente escolhe a via da comunidade. Deus usa o ordinário para manifestar o extraordinário. Quando você cuida de um irmão, pode estar sendo veículo da intervenção que ele precisa. Senhor, ajuda-nos a ser instrumentos de restauração. Dá-nos coragem para acolher e paciência para caminhar ao lado dos que tropeçam. Há ainda um ponto prático que não podemos ignorar: a relação entre espera e ação. O Salmo nos convida a confiar, mas não a permanecer passivos. Há uma dinâmica de espera ativa. Orar, vigiar, tomar passos proporcionais à fé, buscar conselho sábio, ajustar comportamentos prejudiciais. Espera ativa não é ansiedade, é responsabilidade espiritual. Por exemplo, se a ansiedade rouba tesouros de paz de sua vida, procure auxílio, converse com líderes, considere apoio profissional quando necessário, enquanto mantém a prática devocional que fortalece a alma. Não basta apenas aguardar, é preciso participar do processo de restauração. Ao mesmo tempo, é vital que entendamos a soberania de Deus no tempo. O Salmo garante livramento, mas não prescreve datas. Nossa segurança não está em saber quando, mas em saber quem. A confiança em Deus nos permite suportar o não saber com esperança. Cultivar essa esperança é uma disciplina que exige paciência, oração perseverante e memória das fidelidades passadas. Senhor, dá-nos coragem para agir com sabedoria e paciência, para esperar o teu tempo. Que nossa ação seja parceira da tua vontade e não sua substituta. Voltando ao temor do Senhor, uma das funções práticas dessa atitude é proteger a alma da pressa que leva ao erro. Salmo 34:11. O temor do Senhor cria um espaço entre o impulso e a ação, permitindo que a alma consulte a sabedoria divina antes de escolher. Na prática, isso significa tomar decisões com oração, buscar conselho confiável, evitar atalhos que comprometem a consciência. Cultivar esse temor é também cultivar autoconhecimento, reconhecer onde somos frágeis e criar mecanismos para não ceder a impulsos destrutivos. Uma prática concreta para treinar esse temor é a pausa deliberada. Antes de falar em raiva, respire e ore. Antes de aceitar uma proposta que parece vantajosa, mas conflita com valores, peça conselho. Antes de desistir de algo importante, compartilhe com alguém de confiança. Pequenas pausas orientadas pela reverência a Deus podem impedir escolhas que nos afastariam do caminho de vida. Senhor, ensina-nos a resposta prudente. Que o teu temor seja a bússola que orienta nosso passo e guarda nossas decisões. Enquanto isso, o convite à partilha de testemunhos, já mencionado antes, precisa ser retomado com ternura. Partilhar não é exibição, mas serviço. Quando alguém declara onde Deus foi fiel, está oferecendo um mapa para quem está perdido. Ainda que sua história envolva quedas e dor,
Falar dela com honestidade ajuda outros a reconhecerem que a intervenção pode operar em meio à trajetória, não apenas ao final triunfal. Testemunhar é, portanto, um ato de coragem e de caridade espiritual. Se você tem uma história, por menor que seja, considere registrá-la e partilhá-la. Pode ser uma frase curta: Deus me deu paz quando eu mais precisava. Ou um relato mais longo. O objetivo não é impressionar, mas edificar. O poder do testemunho está em sua verossimilhança. Aquilo que é humano toca outras vidas. Não guarde a experiência de restauração só para si. Ofereça-a como alento. Senhor, dá-nos palavras para contar o que tu fizeste. Que nossos relatos sejam simples e verdadeiros e que sirvam para levantar quem ainda está prostrado. Chegamos agora a um ponto em que convém tratar da questão do mal de forma direta. O Salmo fala de livramento do mal, mas devemos entender o que isso significa em termos espirituais e práticos. Livramento do mal pode significar escapar de situações que nos destruiriam, ser guardado de decisões que levariam à ruína, receber força para não sucumbir ao desânimo. Não é, porém, um bilhete que nos garante toda a segurança material. O mundo permanece marcado por riscos e sofrimentos. O que muda é a nossa posição interior e a presença que nos acompanha no meio deles. Assim, enfrentar o mal implica em reconhecer sua existência e, ao mesmo tempo, recorrer à intervenção divina. A oração é um instrumento poderoso nesse combate. Não como mágica que varre as dificuldades, mas como expressão de dependência que alinha nosso coração à vontade de Deus. Orar é abrir a mão do controle e permitir que Ele trabalhe, em nós, ao nosso redor e através de outros, para a libertação. Senhor, livra-nos do mal que nos oprime. Dá-nos discernimento para não nos expor ao perigo e coragem para resistir às trevas. Antes de chegarmos ao clímax desta mensagem, quero oferecer algumas práticas concretas para aplicar o que aprendemos sobre o Salmo 34 na vida diária. Primeiro, estabeleça um momento breve diário de busca. Pode ser 5 a 15 minutos de oração silenciosa, onde você traz os medos e pede intervenção. Segundo, faça uma lista de pessoas em necessidade, não apenas em abstrato, mas com nomes, e ore por elas intencionalmente. Terceiro, insira na sua rotina um ato de bondade semanal. Visite alguém, telefone para quem está só, ofereça recurso ou tempo. Quarto, mantenha uma memória ativa das fidelidades, o caderno que mencionei, e releia-o nos momentos de desânimo. Essas práticas não são técnicas infalíveis, são pistas de como trabalhar a alma para reconhecer e cooperar com a intervenção divina. Elas mantêm o coração disponível, a fé vigilante e a comunidade operante. Senhor, ajuda-nos a transformar ensinamentos em rotinas de cuidado, que nossas ações concretas reflitam a confiança que professamos. Agora, ensinemos também a acolher o tempo de Deus. Quando a esperança parece adiada, não transforme a espera em acusação contra o Senhor. Em vez disso, veja a espera como espaço pedagógico. Ali sua fé é amadurecida, seus valores purificados e sua resistência fortalecida. O Salmo nos encoraja a permanecer, mesmo quando as circunstâncias não se ajustam no tempo humano. Permanecer é um exercício de confiança radical que não se apaga pela ausência imediata de sinais. Enquanto a espera persiste, permita-se pequenas celebrações, reconheça avanços discretos, agradeça por respirações mais leves, comparta progressos com alguém que possa orar com você. A celebração parcial mantém o coração esperançoso sem negar a realidade da dor. Senhor, dá-nos coragem para permanecer no caminho, sendo fiéis mesmo quando a resolução demora. Que nossa esperança não seja refém da pressa, mas firme na tua fidelidade. Chegamos ao momento do clímax, reafirmar o eixo deste salmo e o seu chamado para a vida.
O Salmo 34 nos apresenta uma intervenção que liberta do mal e renova a esperança. Essa intervenção não é um evento isolado, é um conjunto de movimentos. Buscar, experimentar, ser guardado, provar a bondade, ser restaurado no quebrantamento, aprender o temor do Senhor, que operam em conjunto para transformar o coração humano. A promessa do Salmo não nos dá imunidade contra a dor, mas nos assegura companhia, consolo e um livramento que se manifesta de formas diversas. Se hoje você carrega medo, ansiedade, perda ou desânimo, saiba que a intervenção que o salmista entendeu está ao alcance. É preciso buscar, abrir mão de falsas certezas, permitir-se ser tocado pela comunidade e praticar a paciência. E mesmo na espera, há sinais da bondade de Deus. Confie nisso com realismo honesto e entrega sincera. Senhor, renovamos nossa fé na Tua intervenção. Vem libertar-nos do mal que nos cerca e renovar a esperança nos nossos corações. Antes da oração final, faço um convite. Se você foi tocado por algo aqui, se sentiu ecoar no seu peito a necessidade de intervenção, considere partilhar um breve testemunho ou pedir oração nos comentários. Esse gesto é simples, mas poderoso. Ao trazer nomes e histórias à comunidade, abrimos espaço para que outros se unam a nós em intercessão. Não é exposição, é comunhão. Ao mesmo tempo, se você está disposto, escreva o nome de alguém que precisa desta oração. Nossa comunidade se dispõe a carregar esses nomes diante de Deus. Senhor, apresentamos as necessidades que agora surgem. Incendeia-nos com compaixão e derrama tua intervenção sobre cada história. Concluo com uma oração de consagração, pedindo a Deus que a palavra do Salmo se torne viva para cada ouvinte. Senhor, Tu que és próximo dos quebrantados, ouvimos a Tua promessa e a confessamos. Vem, Senhor, em Tuas maneiras insondáveis. Protege-nos com o Teu acampamento, reduz o tamanho dos nossos medos, ensina-nos a provar a Tua bondade e fortalece-nos no caminho da espera. Dá-nos olhos para ver as pequenas fidelidades, mãos para ser expressão da Tua intervenção e coragem para testemunhar o que vimos. Liberta-nos do mal que oprime e renova em nós uma esperança que resiste às noites mais longas. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Se este salmo tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. Deixe nos comentários um breve testemunho ou o nome de quem quer que oremos. Faremos isso com carinho. Volte sempre, que a intervenção divina que liberta do mal e renova a esperança seja a experiência contínua da sua vida.